Irmãos, abramos a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 15. Repetindo, Atos dos Apóstolos 17, 1 ao 15. À medida que os irmãos encontraram o texto, peço que se coloquem na pé, reverência à palavra de Deus. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Diz assim, Atos 17, a partir do versículo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: esses que transtornaram o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason segurou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a vez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá incitar a turba, perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram sem pretensa a partida de Paulo para o lado do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram. Os responsáveis por Paulo levaram até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fosse ter comigo. Amém? Assentados. Hoje, segundo domingo de dezembro, é o dia da Bíblia, razão pela qual eu escolhi falar sobre esse texto de Atos 17. Hoje já estivemos pela manhã uma carreata proclamando, celebrando esta data que foi convencionada. Tivemos lá no centro Constantino Reis, outras igrejas do nosso presbitério, adorando a Deus, falando do seu amor e agradecendo pela Bíblia, a palavra de
Deus, a nossa única regra de fé e prática. E fazemos muito bem, porque da palavra de Deus nós temos a necessidade de examiná-la. Disse Jesus: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, porque elas mesmas testificam de mim. Na Bíblia, a palavra de Deus, na leitura, nós temos a verdade. Conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, a Bíblia, é uma arma contra o erro, contra o engano, contra o surgimento e a proliferação de heresias, de falsos ensinos. Disse o Senhor Jesus aos saduceus que queriam pegar em palavras: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. As Escrituras, a Bíblia, é aquilo que nos torna sábios. Paulo disse ao jovem pastor Timóteo, e que sabe, desde a infância, sabem sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ainda esse mesmo jovem pastor, Paulo disse que não seja um obreiro, que não tenha que se envergonhar de manejar bem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos encoraja. Deus, orientando o seu servo Josué com uma grande missão, ele disse: ser forte, corajoso, não temas, sem distantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Antes, porém, disse: não te desvies, examinais, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Examina esse livro todos os dias, medita nele todos os dias, para não te desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Ora, a palavra de Deus nos encoraja. A palavra de Deus que está escrito é mais do que as coisas místicas, ou as revelações que alguém pode receber. Paulo falou aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8 e 9, ele vai dizer assim: se nós mesmos, ou anjo vindo do céu, nos prega o evangelho que vale em igreja, seja anátema. Outra vez surgiu: se nós mesmos, ou anjo, nos pregar o evangelho que vale em igreja, seja anátema, maldito. Nós precisamos ir, ler, examinar a palavra de Deus. Por isso, eu escolhi esse texto de Atos 17, que fala de sua segunda viagem missionária. Ele chega aqui a algumas cidades, ele está passando por uma rota chamada caminho, chamada Via Egnátia, que era uma das principais do Império Romano. Ele passa por Anfípolis, ele passa por outras cidades, não para, ele vai direto para Tessalônica. Tessalônica era a capital da Macedônia. O desejo, a vontade de Paulo era ir para a Ásia, mas enquanto ele estava para a Ásia, o Espírito de Deus resistia. E apareceu numa noite a visão de um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Pois bem, Tessalônica era a capital da Macedônia. Paulo procura estrategicamente cidades que eram fontes fortes, políticas, sedes administrativas, grandes centros para ali poder espalhar a palavra de Deus. Bem, essa segunda viagem missionária, Paulo chega a duas grandes cidades, Tessalônica e Belém. E aqui nós temos um texto que fala, destaca, que caracteriza um grupo de crentes como nobres. Eram esses guerreiros, e não só como nobres, mas como mais nobres. Esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque receberam a palavra com toda avidez,
examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Hoje, nós precisamos escolher entre ser crentes medianos, crentes simplesmente nobres, ou ser aqueles que são caracterizados, definidos, classificados como mais nobres. Então, não, a palavra nobre aqui ela pode ser, a gente usa, um título, serra, hereditário, ou uma descrição do caráter. Aqui no texto é uma descrição do caráter. O título do evangelista Lucas dá, aqui é o autor de Atos, dá aos crentes de Bereia mais nobres. E vamos permitir fazer uso de todo esse texto que nós lemos para falar de características desses mais nobres, usando não só a vida dos bereanos, mas a vida do próprio apóstolo Paulo. Você quer ser mais nobre? Então, em primeiro lugar, você tem que ser corajoso, você tem que ser um valente, você tem que ser um guerreiro da fé, você tem que ser um herói da fé. Aliás, covardia e medo não combinam com o cristão. Os covardes, diz a Bíblia, não herdarão o reino dos céus. Nós, crentes, diz Paulo aos Hebreus, nós não somos aqueles que retrocedem, nós somos aqueles que avançam. Deus não tem nos dado esse tipo de covardia, de poder, de força, de moderação. Sim, Paulo é um corajoso. Isso a gente vê da sua trajetória. Aqui, pelo menos dessas últimas viagens, dessa última viagem. Ora, se você voltar um pouquinho no texto bíblico, Atos 16, eles saem feridos. Aí acontecem algumas coisas, Lídia se converte, mas Paulo também é preso junto com Silas. E diz que ali no lugar mais profundo da cadeia, da prisão, do calabouço, eles cantavam à meia-noite. E algo sobrenatural aconteceu, o chão tremeu, as portas da cadeia se abriram, o carcereiro de Filipos se converte. Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Mas em Filipos, Paulo foi preso. Aí ele vai para Tessalônica, e em Tessalônica começa a pregar, começa a expor as escrituras na sinagoga, e os judeus percebem: todo aquele que crê em Jesus será de uma forma ou de outra perseguido. Ele é perseguido em Filipos, e ele é perseguido em Tessalônica. Certa vez ele disse: olha, eu tenho uma certeza que o que me espera em cada cidade são provações, aflições, açoites, prisões. Mas ele não retrocedia, ele avançava. Observe bem que a perseguição aqui não foi promovida pelo Império Romano, não foi promovida pelos gentios, ela foi uma perseguição encabeçada pelos judeus. E qual foi o motivo? O motivo foi apenas um, descrito bem enfaticamente no texto: os judeus, por inveja, começaram a perseguir a Paulo, Silas, Timóteo. Paulo, conforme o seu costume, Paulo ia à sinagoga. Todo mestre na sinagoga podia receber convite para pregar, e Paulo esperava isso. Paulo era um mestre, antes da sua conversão, ele era fariseu, ele era mais destacado da sua idade. Ele vai ali e começa a pregar, e a palavra dele tem uma aceitação entre os gentios que estavam na sinagoga, que eram chamados tementes a Deus. Era aqueles que buscavam a espiritualidade
de Deus, mas não chegaram ao ponto da circuncisão. Então eles eram, vamos pensar aqui em termos de estratégia, eles eram um possível novo membro da sinagoga. E Paulo vai ali e pregando, de certa forma, tira isso deles, porque não se tornam judeus plenos, mas se tornam cristãos. Os judeus, por inveja, começam a perseguir Paulo e Silas. Como que eles fazem isso? Irmãos, eles vão à praça e contratam ali pessoas que estavam sem fazer nada, gente que estava ociosa, gente que faria qualquer coisa por qualquer dinheiro, e essa turba incita a multidão. Isso continua acontecendo nos nossos dias. O povo, a multidão é incitada por um grupo que às vezes não tem nenhuma motivação, e aí acaba perseguindo o povo de Deus, perseguindo a igreja, e eles vão ensandecidamente até a casa de Jason. Jason é um homem grego. A gente não sabe se ele era um gentio, era um judeu, porque Jason é uma tradução grega como hebraico de Josué. Eles vão até lá. Paulo são hospedados lá, eles não encontram Paulo, eles não encontram Silas, mas eles não perdem viagem, eles arrastam a Jason, arrastam aqueles que encontram na casa e levam perante as autoridades. Tessalônica era uma cidade livre, no Império Romano havia cidades livres, governadas por assembleias. Então as autoridades que eles levam aqui não é a autoridade romana, são as autoridades, os magistrados macedônios, e eles não encontram nem motivo para manter Jason preso, pergunta a Paulo, estão ali, são soltos mediante uma fiança, uma condição que Paulo, como fiador, qualquer problema que Paulo e Silas causasse ali, já não seria responsável por promover a partida de Paulo logo. Bem, Paulo, ele sai dali, ele vai para Bereia, e ele encontra a paz em Bereia. Estou falando apenas a coragem de Paulo. Não, a gente podia pensar, olha, preguei em Filipos, cadê? Fui para Tessalônica, estava tudo correndo bem, daqui a pouco a multidão, estou hospedado na casa de uma pessoa, arrumei problema para ele, agora vou para Bereia, o que acontece? Prega de novo. E aí não foram os de Bereia, nem os gentios, aqueles judeus, nem os judeus que não creram, que perseguiram. Foram os lá de Tessalônica que vieram aqui plantar a mesma semente do mal. Não havia a extensão da condenação de uma cidade para outra. Então ele só tinha um caminho a fazer. Então eles, olha, Paulo já foi condenado lá em Tessalônica, vocês de Bereia aqui, cuidem de fazer a mesma coisa, que a gente já aprendeu de Jason, não pode falar, está se insurgindo contra César. Não, eles tinham que fazer tudo de novo. E Paulo teve que partir mais uma vez sem pertença para Atenas. Era ou não era um homem de coragem? Você quer ser nobre? Você quer ser mais nobre? Tenha coragem de professar sua fé em Jesus. Tenha coragem de dizer que você é crente. Jesus disse certa vez que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei diante do meu Pai que está no céu. Confesse Jesus como Senhor, confesse Jesus como Salvador, tenha coragem de abrir a sua boca, seja obediente a Deus. E obedecer a Deus nem sempre é sinônimo de nós termos uma vida tranquila. Às vezes o que acontece é justamente provações. Eu gosto sempre de, quando lembro disso, lembrar de duas tempestades que você certamente conhece. Uma tempestade é a tempestade de Jonas. Jonas, ele
vive uma tempestade na sua vida, ele é jogado no mar, ele é engolido pelo grande peixe, por quê? Porque ele tinha desobedecido a Deus. Às vezes a tempestade é fruto da desobediência. Mas os discípulos do mar da Galileia, eles enfrentaram a tempestade, o barco estava a ponto de afundar. E eles tinham desobedecido a Deus? Não, eles estavam ali justamente obedecendo Jesus, porque foi Jesus que disse: olha, entre no barco e passa todo outro lado. Às vezes nós obedecemos a Deus e temos tempestades, e devemos ser corajosos assim mesmo. Quantas e quantas vezes o crente desanima justamente por isso? Ele diz: olha, eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou obedecendo a Deus, e as coisas não estão mudando. Quando eles não estão mudando, é que assim, eu continuo no meio da luta aqui da prova. Mas nós às vezes passamos provas mesmo, estamos obedecendo a Deus. Às vezes a prova vem justamente porque a gente está obedecendo a Deus. Seja corajoso, forte, corajoso. Lembre-se, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você ande. Seja nobre, seja corajoso, como Paulo foi. Outra característica de Paulo e dos bereanos é que a pregação de Paulo é bíblica. Paulo, ele chega em Tessalônica, um texto que nós lemos diz que ele foi à sinagoga e passou a exortá-los, passou a arrazoar com eles. É uma luta para convencer. E os judeus, o motivo que eles tinham para não crer em Jesus é que Jesus tinha morrido numa cruz. E o Messias que eles esperavam era o Messias ungido, vitorioso. E aquilo de morrer na cruz era uma condição, era uma derrota. Logo, concluíram os judeus: Jesus não pode ser Messias. E Paulo arrazoava com ele justamente provando que era necessário que o Cristo padecesse. Possivelmente ele deve ter exposto, tem uma exposição ali de Isaías 53. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Os punhais, escrituras, onde quer que fosse, ele expunha as escrituras. Quando chegou em Bereia, ele começou também a explorar as escrituras. É a Bíblia que nós temos que pregar, é a Bíblia que nós temos que anunciar. Nós não precisamos, irmãos, testemunho é bom, mas a gente não prega testemunho. Histórias são boas, mas a gente não prega história. O que salva, o que transforma, o que liberta é a palavra viva de Deus. Ela é a palavra viva, ela que é a espada de dois gumes, ela que é o martelo que esmiuça a penha, ela é que se renova a cada manhã. E a Bíblia nós temos que pregar, e Paulo fazia isso, seguindo o exemplo de Jesus no cenário, expôs a palavra, seguindo o exemplo de Jesus, que aproximou-se daqueles dois caminhantes, discípulos do caminho de Emaús, angustiados, tristes, arrasados, sem expectativas, e Jesus se aproximou deles como? Foi andando, falando, expondo as escrituras. O que nós precisamos fazer? Nos expor as escrituras. E enquanto ele expunha as escrituras, depois do testemunho desses mesmos discípulos, foi: por um acaso não nos ardia o coração enquanto ele nos expunha a escritura? É a escritura que deve fazer arder o nosso coração, transformando a nossa vida. Paulo vivia isso. Os bereanos, o texto diz que eles eram os mais nobres do que os Tessalônicos. E não é porque os Tessalônicos receberam rápido a palavra de Deus. Afinal de contas, é bom receber rápido a palavra de Deus. É bom receber. O problema foi que os Tessalonicenses, sobretudo aqueles judeus que não criam, e é esse o contraste que deve ser feito, não acreditaram, perseguiram,
enviaram a Paulo. Esses tessalônicos, eles iam examinar as escrituras para conferir escritura com escritura. Nós estamos dispostos a ouvir tudo que você diga, desde que seja fundamentado na palavra. Um dos fundamentos, dos pilares da reforma protestante do século XVI foi só a escritura. Quando Lutero esteve diante da dieta, do concílio lá de Worms, ele, naquele momento, ele disse assim: olha, se eu não for isso, ele podia morrer. Ele foi chamado a retratar-se de tudo que ele tinha dito. Ele disse assim: se eu não for convencido pela razão, pelas escrituras, eu não posso, nem vou, nem devo me retratar, não posso mudar. Não é justo eu tentar com a consciência de um homem. Aqui permaneço. Que Deus me ajude. A palavra de Deus, o nosso culto, ele é um culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis nosso culto como sacrifício vivo, racional a Deus. Nosso culto racional. O culto é racional. E eles são assim, eles buscam uma razão na mente, na Bíblia, para examinar essas coisas. Era como Paulo dizia. Eles não criam porque Paulo falava. E parece que hoje a gente precisa de uma nova reforma. Alguns crentes acreditam porque foi o doutor fulano de tal que disse. E se foi o doutor fulano de tal que disse, está certo. Alguns creem porque foi o reverendo fulano de tal que pregou, então está certo. Outro é a irmãzinha de oração que afirmou, então a irmã tem intimidade com Deus. Eu não sou menosprezando o doutor, o reverendo, a irmã de oração. Deus usa instrumentos para abençoar a nossa vida. Mas o questionamento é: examinou a Escritura, confere a Escritura. O apóstolo João disse que não devia se aceitar qualquer espírito, porque falsos espíritos se apresentariam. Então, vários espíritos. Paulo, aos Tessalonicenses 5, primeiro aos Tessalonicenses 5, 21, diz: examinar todas as coisas, e entende o que é bom. Então você ouve tudo. Você pode ouvir, mas examina e guarda só o que é bom. Confere a Escritura com a Escritura. Para completar aqui essa nobreza dos Tessalonicenses, examinar as Escrituras, que essa moda, examina a Escritura, prega a Bíblia, a palavra de Deus, é que se examinavam todos os dias para ver se as coisas eram assim. E se o paradoxo é estabelecido por Tessalônica, é fácil você entender a nobreza desse caráter, desse gesto. Porque lá em Tessalônica, o texto diz que Paulo, ele permaneceu na cidade durante 3 sábados. E 3 sábados, eles arrazoavam com eles nas sinagogas. Então, podemos presumir, fazendo esse paradoxo aqui, que os Tessalonicenses, eles ouviam os sábados a palavra de Deus. Os sábados ouviam. Mas os bereanos não. Eles examinavam todos os dias. Além da avidez, a constância, a permanência, todos os dias. E se nós formos abraçar e aceitar esse desafio, a pergunta que tem que calar fundo do nosso coração é: eu estou disposto a fazer isso todos os dias? Eu sou crente, eu sou nobre, eu sou espiritual, aos domingos. Eu leio a Bíblia, aos domingos. Eu oro aos domingos. Mas nós somos exortados a fazer isso todos os dias. Examinar as Escrituras todos os dias. Isso falta na nossa vida, na igreja. Todos os dias. Isso é crescimento integral. Conferir as Escrituras
Quando chega aqui na escola dominical, nem perguntamos, né, para o nosso estrangeiro, quem leu aqui as leituras diárias, ensinar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Você leu? Todos os dias. Há uma prática esquecida na nossa igreja, que era boa no passado. Você que tem um pouco mais de experiência, deve lembrar que no início do ano, a gente recebia um roteiro, um mapinha ali de leitura da Bíblia, para ler a Bíblia inteira no ano. Isso todo ano acontecia, e alguns ficavam pelo caminho, outros chegavam, mas hoje isso é uma prática esquecida. Examinavam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram assim. E a Bíblia, se nós esperamos um avivamento, desejamos uma transformação, é necessário ir às Escrituras. Falando de transformação, a acusação que os Tessalonicenses fizeram a Paulo, diante da Assembleia, amigos, magistrados, macedônios, a ideia era acusar, mas foi o maior elogio registrado em relação aos crentes ao cristianismo do século. Esses ou aqueles que transtornaram o mundo chegaram também aqui. Esses que causam, talvez seja a ideia deles, confusão pelo mundo, e eles chegaram também aqui. A confusão, a acusação que eles faziam é: eles anunciam outro César, Cristo é outro imperador. Havia um decreto que não podia se fazer nem predições sobre o surgimento de um novo imperador. Por toda Roma, o que se falava é: César é Senhor. Mas os cristãos falavam diferente. Jesus Cristo, Paulo falou na terceira dos Filhos, nós citamos aqui, ele diz: crê no Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Essa acusação, acusação verdadeira no sentido, nós pegamos o Senhor, mas falsa no outro. Não queriam o lugar de César, nem hoje nós queremos um governo, o poder temporal, o poder do igreja espiritual. A nossa guerra é outra, a nossa guerra não é contra sangue, não é contra a carne, mas contra os potestades, contra os domínios, opressores, o mundo espiritual. É assim a nossa guerra. Mas eles criam uma coisa, na efetividade, no poder da mensagem que a igreja pregava. Esses transformaram, ou colocaram o mundo de ponta cabeça e chegaram até aqui. Onde o Evangelho chega, ele causa transformação, ele muda. E os romanos sabiam disso, os judeus sabiam disso, e o povo hoje precisa saber disso. O Evangelho que não transforma não é Evangelho. Quem se crê e continua do mesmo jeito é porque não crê. Quer ser mais nobre? Vai à Escritura, leia a Bíblia, prega a Bíblia. Recordando, ser mais nobre, seja corajoso, sinônimo de obediência. Quer ser mais nobre? Recorra à Escritura, pregue, leia a Bíblia. Quer ser mais nobre? Aceite conselhos. Tem amigos, porque a gente precisa de Deus, mas a gente precisa de gente também. A gente pensa em Paulo como um super-homem, e ele realmente era uma pessoa fantástica. Só que Paulo não deixa ele sozinho. Paulo sempre elogiou aqueles que estavam com ele. Paulo sempre diz presente, só atrás ele manda 20 montes de Silas. Não quero ficar sozinho aqui apenas, não. Paulo não ouvia conselhos, ele era corajoso, ele estava disposto a morrer, mas se fosse preciso. Quando ele sai de Tessalônica, os irmãos promovem a saída dele, os irmãos acham bom ele sair de Tessalônica, e ele sai, à noite. Isso não era falta de coragem, isso era conselho. Ele não era um teimoso
teimoso que diz, não, eu vou ficar, quando todo mundo falando que era melhor ir, né, que podia causar mais problemas com a Javon, que podia causar mais problemas na cidade, ele vai. Quando ele chega em Bereia, e depois de pregar e ter essa experiência com Deus, e com os bereanos, que aquele povo com avidez recebia a palavra, os irmãos promovem mais uma vez a saída dele. Ele vai. O texto diz aqui, no finalzinho interessante, aqueles irmãos promoveram a saída de Paulo, e os que eram responsáveis por Paulo. Eu me detive, né? Eu gostei dessa expressão aqui, responsável por Paulo. Tinha gente guardando Paulo, tinha gente que tomava conta de Paulo, tinha gente que estava querendo proteger Paulo, e Paulo recebia isso, porque a gente precisa de gente cuidando da gente. Você não precisa fazer as coisas sozinho, você não precisa viver alienado, não, nós somos irmãos. Irmãos que podem nos ajudar. O salmista já se expressava com bom, e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce pela barba, a barba de Arão, pelas orlas das suas vestes, é como o orvalho do teu irmão. Olha, é bom que os irmãos estejam em união. Sabedoria, um texto de sabedoria, vai dizer que é melhor ser dois do que um, porque assim caiu ou levanta. O cordão de 3 dobras não quebra com facilidade. Paulo tinha gente para responsável com ele. Quer ser nobre, não seja soberbo. Quer ser nobre, não seja altivo. Quer ser nobre, aceite o apoio, ajuda, parceria dos irmãos. Afinal de contas, isso é comunhão. Nós somos chamados a nos amar. Deus, Ele está nos abençoando. E que possa ser dito da gente, olha, esses crentes, a igreja presbiteriana de Nova Lora, não precisa comparar com ninguém, né? Eram mais nobres, mas sabe de onde veio esse título? O título que dava ali pelo evangelista Lucas. Mas não é nós, não somos nós mesmos que fazemos isso. Eu lembro de desses reality shows, né? Era de levantar, assim, de melhorar negócios, empreendimentos. E o sujeito lá que era o responsável, ele ia nos estabelecimentos falidos, fazer a reforma, mudar algumas coisas, e para ver se o negócio funcionava, né? E ele chegou numa hamburgueria. Eu lembro que tinha uma das coisas que ele falou, ele tinha uma placa, um quadro assim, o melhor hambúrguer da cidade. Aí ele olhou para aquilo ali e disse, quem tem esse tipo aqui para sua hamburgueria? Ele falou, não, achei bonito, botei aqui esse quadro aqui. Aí ele virou para o dono da hamburgueria e disse assim, isso daí, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É você que tem que dizer que seu hambúrguer é o melhor hambúrguer da cidade. São os outros que têm que dar esse tipo. Meu irmão, não é você que tem que dizer que é humilde, né? Que eu sou humilde. Não é você, são os outros que têm que dizer. Não é você que tem que dizer eu sou espiritual. São as pessoas que têm que dizer isso. Não é você que tem que dizer eu sou muito crente. São as pessoas que têm que dizer isso. Não é você que tem que dizer eu sou muito útil. São as pessoas que têm que reconhecer a sua utilidade. Não é você que tem que dizer eu sou luz. As pessoas têm que ver que você é luz e responder como luzente, a luz brilha e dá glória para Deus. São as pessoas que têm que reconhecer isso. Esse tem que ser um testemunho. Não é você que tem que dizer que é mais nobre. São os outros que têm que dizer. Isso sempre da glória de Deus. Mas a sua parte é ser obediente ou corajoso, sinônimos aqui no texto. Você tem que ler a Bíblia, tem que pregar a Bíblia, praticar a Bíblia, como foi pregado hoje lá no dia da Bíblia, sobre os 2 fundamentos, ter a sua vida edificada sobre a rocha, e tem que ser humilde e aceitar conselho, ter irmãos verdadeiros, ensinar, que sejam também responsáveis por você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.